Estamos nós aqui na narração do evangelista Lucas, e nós começamos na semana passada, estamos no capítulo 6 e no versículo 38 hoje, mas vamos começar aqui pelo 37, que é o que inicia essa passagem que estamos vendo, que é a proibição de julgar os outros, ok? Aqui, no subtítulo, temos a indicação de que também Mateus, no capítulo 7, traz essa passagem. Capítulo 7, permanecemos no Sermão da Montanha, ok? Então, vejamos, nosso Jesus a dizer para todos nós, ele está falando à multidão, ok? Não julgueis, isso nós vimos semana passada esse versículo, e de modo nenhum sereis julgados. E nós sabemos quem é o grande julgador das nossas ações, é a nossa própria consciência. Não condeneis, e de modo nenhum sereis condenados. Absolvei e sereis absolvidos. Isso, quando nós absolvemos, veja, nós não estamos liberando o outro da responsabilidade dos seus atos. Nós estamos nos liberando do outro. O outro fez algo e vai responder pelo algo, porque esta é a lei. Mas nós não precisamos ficar algemados a isto. Por isso, quando liberamos o outro, perdoando, não é? O primeiro a ser libertado somos nós. Desse jugo mesmo, não é? Dessas cadeias pesadas, que são as cadeias do ressentimento, de querer ver o outro pagar nesta moeda, porque afinal isto é justo. Mas vamos refletir com calma. Quando é que Deus precisou de nós para que a justiça seja aplicada? Não é? Deus não precisa de meirinhos. Sabe o que são meirinhos? Meirinhos são aqueles que acompanham, não é? Os condenados a entrar e a sair da sala do tribunal, ou a fazer algum movimento ali na sala do julgamento. Então, Deus não precisa de meirinhos, né? De ajudantes de justiça divina. Então, nós precisamos, até porque é aquilo que falamos semana passada, né? Um dedo para lá, os outros na nossa direção. Nenhum de nós está isento de falhas. Portanto, ao condenarmos o outro, estamos nos condenando, ou seja, estamos sendo rigorosos com o outro, este rigor cairá também sobre nós. Não somos flores inocentes no jardim da pureza celestial, não estamos ainda nesse nível. E se estivéssemos nesse nível, com certeza não estaríamos condenando, porque o grau de pureza, vimos na mensagem inicial, não é? Traz naturalmente um sentido de fraternidade. Vejamos, Jesus não condenou ninguém, pelo contrário, na cruz ele pediu para que o Pai perdoasse, porque eles não sabiam o que faziam. Então nós vemos que os espíritos superiores, nem vou falar dos puros, não é? Porque não dá. Está muito lá em cima. Mas os espíritos superiores têm esta visão de amparo aos que caem, porque quem erra, cai. Não é? Então, quando nós condenamos, quando nós julgamos no sentido de, né, apontar o dedo, de cobrar, de não aceitar o erro do outro, é chutar o caído. Não é? A pessoa está caída. Moralmente seria isso. E pensamos assim, quem é que chuta a caída? Chega a nos dar uma coisa assim. Mas isso é uma covardia terrível. Pois é. Ah, mas ele não está caído, olha lá, está todo dando bravatas e batendo no peito. Ele está caído, só não ainda percebeu isso. Então, nós vamos nos impactar com a aparência do caído. Está caído. Mas está lá parecendo que não está. Mas, afinal, nós sabemos um pouquinho, é um pouquinho que a gente sabe, mas já faz uma diferença danada. Se a gente entrar na escuridão com uma velhinha pequenininha, sabe aquela de aniversário? Aquela velhinha pequenininha. Já podemos nos prevenir de tropeçar, não podemos? Que aquela velhinha faz uma diferença. Então, o fato de nós já sabermos uma coisinha já faz com que tudo possa ser diferente na nossa vida. Dá vontade? Dá vontade. Não dá vontade de ficar só para ver, pagar?
né? Chega a dar saliva. Mas vontade é o quê, gente? É coisa que dá e passa. Vamos orar, vamos pedir a Deus, Senhor, tira isso do meu coração, que eu estou com uma vontade de ficar aqui para esperar, ver tropeçar e cair, só para rir da cara. Jesus fala assim, vou te ajudar. Você está percebendo que isso não é legal? Vamos lá, força, continua orando. Chico falava da água da paz, né? Isso quando a gente quer falar, né? Porque ainda tem isso. A gente pode ficar tudo aqui como a gente pode querer falar isso tudo. Vou ficar aqui para te ver cair. Não tem? Isso aí é o nível 2 do problema. Tem o nível 1 que a gente pensar, o nível 2 é a gente falar a bobagem que a gente está pensando. Sim, porque a gente sabe que é bobagem. Mas é o que eu estou sentindo. Sim, mas é bobagem do mesmo jeito. Se a gente vê uma criança querendo fazer uma bobagem, é uma bobagem. Mas se ela está acreditando que é uma coisa bem legal, não é uma bobagem. Ela quer jogar vidro na pedra, na vidraça do vizinho e rir. Ou sair tocando campainha. Quem não, quem nunca? Quem não, quem nunca? Mas não é uma bobagem. A pessoa pode estar fazendo uma tarefa que vai ter que parar. Pode ser uma fritura, cuidar de um doente, não pode. E achando que tem... quando vai lá, cadê o bonito, a bonita? Já se evadiu do lugar do delito, do local do delito, não é? Mas, então, é uma bobagem. Hoje nós não fazemos, porque crescemos, temos um outro entendimento. Aquilo era divertido, hoje a gente vê, nossa, bobagem mesmo. Como adultos, pensamos bobagem. Né? Vamos chamar de bobagem, porque é infantil. Nós queremos ver o outro pagar a mesma moeda. Isso é infantil. Sim. Somos espíritos imperfeitos, por isso que vai passar na nossa cabeça e vai beliscar nosso coração. Estou sentindo isso, mas eu sei que isso eu não posso me deixar arrastar por isso. Então, não há arrastamento suficientemente forte diante de uma vontade firme, respondem os espíritos em Livro dos Espíritos. Respirar fundo, isso não é legal. Perdoa? Não, não perdoa. Eu perdoo, entrego para Deus, Senhor. Já está bom. Se é o que a gente consegue fazer hoje. Caixa postal. É contigo, Senhor, eu não consigo lidar com isso, porque se eu for lidar com isso, eu vou ter maus pensamentos e sentimentos. Eu quero me liberar disso. Então, eu estou delegando. É para o Senhor mesmo. Entrego para Jesus, que está aí como governador do nosso planeta, e ele que resolva. Isso é tão bom. Já fizeram isso? Problemas assim, certas pessoas que a gente não dá conta. Eu delego. Falo assim, Senhor, é contigo. Eu não tenho como. E aí o sentimento ruim é um esforço, não é? Mas a gente vai exercitando. O que a gente acha? Fica mais pesado ou fica mais leve? Fica mais leve. Né? Fica mais leve. Mas o que fez não podia fazer. Mas a gente está em um montão de fila de um montão de gente, coisas que nós fizemos no passado que a gente também não podia fazer. Mas a gente fez. Então, nós todos estamos como... Não é uma figura boa, não gosto, mas seria um saco de gatos. Todo mundo junto no mesmo saco. Qual de nós neste mundo pode se dizer vítima? Não é? Porque nós estamos falando de perdão, estamos falando de julgar o outro. No banco dos réus, na justiça do mundo, existem algozes e vítimas, certo? Existem. Está lá, a justiça está julgando diariamente inúmeros crimes. Mas nós estamos falando da vida imortal, do espírito imortal, não do encarnado. Claro que aqui nós devemos nos valer da justiça, não é? Se alguém nos fez algo, processamos, que responda aqui na justiça, mas nós não estamos falando desse tipo de justiça, ok? Nós estamos falando da justiça do nosso coração, da justiça espiritual. Nós vamos querer que haja uma reparação, vamos dizer, uma calúnia. A calúnia pode promover várias situações graves, não pode? Pode. Então, é justo que o caluniador seja processado.
Porque se não for, o que vai acontecer? Ele vai continuar o quê? Hoje calunia um, amanhã calunia outro, depois calunia e tal. Então, responda por isso. E assim como outros tantos crimes. Então, é justo que haja um processo para que a pessoa se responsabilize. Mas, meu coração, eu vou deixar que aquela criatura, até porque eu estou fazendo aqui o que me cabe. Há séculos atrás, talvez nós resolvêssemos essas pendências de outra forma, não é? Há uns 5 séculos atrás, talvez fosse para onde? Fosse contratado uns mercenários, que hoje a gente vê, mas olha, acontecia isso. 500 anos é muito tempo para nós. Nós melhoramos muito em 500 anos. Então, o que nós éramos capazes há 500 anos atrás, hoje não. Hoje essas coisas nos ferem, não queremos mais atitudes violentas. Nem conosco, nem nós com o outro. Por quê? Porque nós sabemos que isto tem um preço. Voltando aqui para a justiça de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E nós vimos aqui na mensagem inicial, falando sobre esta fraternidade. Quando Emmanuel fala, não é, de ajudar os caídos, e alguém que erra é exatamente alguém que caiu. Necessariamente não vai estar consciente de que está caído. Às vezes se acha o poderoso, é o cara, ou a cara, entendeu? Mas está iludido, não está? Porque nós vamos ver um caído. E com o tempo, porque hoje podemos ainda estar sentindo aquele impulso, talvez não corações mais generosos, mas nós pequeninos, ainda podemos sentir o quê? Um impulso de... Mas no futuro, já acredito que até por vezes a gente olhe para determinadas situações, principalmente quando acontecem com o outro. É mais fácil a gente ter esse olhar de ver assim, mas olha, é um pobre coitado, é um infeliz. Fazendo isso, não acha que um dia vai desencarnar? Aí quando a gente pensa naquela pessoa que está se achando o bam, fazendo coisas terríveis, e que essa pessoa vai desencarnar, dá pena. Dá pena. Porque ela não tem noção, e às vezes não tem, ok? Do que ela vai ter que responder, porque cada um de nós terá que dar contas da sua administração, do que fez na sua encarnação. Então, essas pessoas, a gente olha e fala assim, nossa, ai, Senhor, ampara. Aí eu já nem delego mais, né? Pode ser até que tenhamos momentos, naquele momento do impacto, ficamos vermelhinhos de raiva. Mas depois vamos entendendo a realidade. Né? Vamos passando pelo filtro do que nos traz a doutrina espírita. E vamos vendo, ai, não só a pessoa não está bem, como não percebe, porque quando a pessoa não está bem, quando erra, mas percebe, ela ainda tem o quê? Chance de reparar. E sair daqui menos pesado, vamos dizer assim. Mas e quando não vê? E quando continua, e se nós formos ver lá no Escuta que aí vem história, na playlist nós temos as histórias de Humberto de Campos, é cada história de espíritos que vêm para fazer coisas boas e metem os pés pelas mãos, e depois não vêm, passa a encarnação toda dando murro em ponta de faca, e a espiritualidade tenta alertar, e depois desencarna, chega do lado de lá. Essa semana foi a Dona Bem-vinda, não foi? Pois é, vejam lá. Essas histórias de Humberto de Campos nos mostram, é muito interessante, não é? Como chegamos, viemos fazer coisas, depois passamos a nossa encarnação, e muitas vezes a chegada desse espírito no mundo espiritual, com a desencarnação, é muito rico para a nossa reflexão, embora sejam histórias que têm mais de 80 anos. Mas a questão espiritual, ela não mudou. Somos os mesmos espíritos. De há 80 anos atrás, no sentido, mudou o figurino, não é? mudou o desenho das cidades, mas o ser humano ainda está muito, né? Porque é claro que o progresso moral ele vai muito mais lentamente que o progresso intelectual, né? Então, nós ainda estamos despertando para muitas coisas. E aqui, nesse campo do julgar, do perdoar, é um campo mesmo que nos é talvez um dos campos mais desafiadores.
a médium Ivone do Amaral Pereira, dizia que o perdão, para ela, era a virtude mais difícil. E realmente é uma virtude extremamente desafiadora.